Fala rapaziadinha, chegamos mais uma vez com uma análise aí, uma análise mais rápida, mais direta. Eu fiz um vídeo ontem que seria a xepa. O que que é? É a resenha ali solta, uma resenha tranquila, onde eu falo mais ou menos, dou opiniões, faço ali análise de algum resultado que aconteceu no final de semana. Teve uma galera que não gostou, eu peço mil desculpas, mas assim, a gente precisa manter o canal recheado. Então, teve gente que se desinscreveu, teve gente que comentou, que não gostou e fez questão de dizer que não gostou e que deixou o dislike. Tá tudo bem, rapaziada. Ainda assim, eu peço que vocês dêem uma olhadinha lá. Tragam pra mim aqui nesse vídeo ou lá naquele vídeo lá o feedback sobre isso, se vocês topariam que depois de um evento, numa segunda-feira, eu pegasse ele o compilado, porque notícias vocês já têm no sexto round, vocês já têm no MMA Pride todos os dias, vocês já têm análise de luta completinha de card lá no canal Contra Golpe, no canal Galera Boa de Luta, no canal do Moicano. Então, tipo assim, não sobra muito pro pirata, tá ligado? O pirata pega o que vem, o mar traz, a gente analisa ali junto, tira uma resenha solta, fala uma groselha, mas é uma ressaca de segunda-feira só pra gente trocar essa ideia. A análise agora volta ao normal, aquela análise que eu fazia antigamente das lutas principais, das lutas mais importantes. E claro, bilhete premiado toda semana. Eu espero que vocês acompanhem. Tô pensando em trazer pro meio da semana. Vou montar um calendáriozinho, posto na aba comunidade, vocês dêem uma olhada lá. Também anuncio aqui nos vídeos quando acontecer. De qualquer forma, hoje a gente analisa Corey Sandhagen enfrentando Deiveson Figueiredo, Deus da Guerra, no main event do UFC deste sábado. Não sei se vocês vão gostar do meu palpite, mas eu já digo pra vocês que essa é uma luta bem interessante para definir os rumos dessa categoria. Então, vamos pra cima. Eu me chamo Gabriel Mota. Seja bem-vindo, bem-vinda à tripulação do MMA Pirata. Rapaziada, o que me incomoda no Deiveson é que ele subiu de categoria e ele virou um atleta muito mais completo, muito mais versátil, porém ele ainda recebe golpes de bobeira, principalmente golpes retos, que é uma coisa que me incomoda muito nele. Ele fica numa guarda meio de karateca, eu acho que ele herdou ali, principalmente depois que ele passou uma temporada nos Pitbull Brothers. A questão ali é que falta um pouquinho ainda de maturidade para não ficar recebendo golpe de bobeira, porque o Corey Sandhagen é um cara que tem uma ótima trocação para categoria, muita velocidade, muita qualidade, é um cara que espeta e sai, tem gás para manter isso, tem gás para mesclar as ações e manter o volume tanto no grappling quanto na trocação, coisa que o Deiveson já demonstrava ter uma queda na categoria de baixo e com certeza nessa categoria também. Não só isso, ele já demonstrou também ali uma queda de produção. Ambos têm derrotas para atletas de nível semelhante, ou seja, Peter Yan já derrotou os dois, mas eu acho ainda que o costume, a experiência nessa categoria fazem com que o Corey Sandhagen abra com uma leve vantagem. Por quê? Porque ele é um cara extremamente habilidoso na trocação, ele consegue golpear, ele não tem tanto poder de nocaute quanto eu lembrava que ele tinha depois que eu assisti as lutas, mas ele consegue ainda aplicar muitos golpes e sair muito rápido, ele consegue transitar muito bem, ele consegue manter a distância muito bem, e o Deiveson, ele às vezes é um cara que precisa de ele busca o golpe isolado. Isso nessa categoria, contra esse atleta em específico, não vai funcionar. Acho difícil ele ter mais poder, por exemplo, que o Peter Yan, mais difícil ele ter mais poder, por exemplo, que o Song Yadong. Não que ele não tenha, mas assim, é um nível parecido de qualidade de punch, de capacidade de aplicar knockdowns. Não tem mais grappling, por exemplo, do que o Aljamain Sterling, que finalizou ele, querendo ou não, então a gente tem que lembrar que finalizou no caso o Corey Sandhagen. Não tem mais grappling que o Marlon Magomedov, então assim, o Deiveson ele não é uma coisa nova pro Corey Sandhagen, não traz nada que o Corey Sandhagen já não tenha enfrentado no mais alto nível, seja com atletas especialistas ou atletas mais versáteis e completos. O caso contrário do Daiko nessa categoria, tudo que ele enfrentou, entre aspas, tem sido novo. Então, atletas maiores, atletas mais fortes, atletas com mais queixo, atletas com mais gás, atleta com mais técnica, fugindo um pouco ali daquele mesmo de sempre de enfrentar 4 vezes o nosso queridíssimo Brandon Moreno, que é o meu primo mexicano com desconto. Ainda assim, o Deiveson, ele tem muita experiência, ele enfrentou atletas de alto nível, mas na categoria de baixo, entende? Dificilmente ele vai pegar um cara que tenha um jogo como o do Pantoja ou a estatura como o do Pantoja nessa categoria. Os caras que têm o jogo do Pantoja nessa categoria são maiores e são mais fortes do que o Pantoja. Então, acho difícil o Deiveson se criar com tranquilidade a partir deste momento em que ele encara o Corey Sandhagen, pelo quesito versatilidade e também experiência do Corey Sandhagen. Rapaziada, o que me incomoda, que eu tava dando uma
analisada nas lutas é que assim, ó, não sei se vocês estão vendo aí certinho, mas enfim, aqui a envergadura não é tanta diferença, 5 centímetros não é tanta diferença, mesmo esquema aqui, alcance de pernas, não é tanta diferença, mas 15 centímetros de altura é bastante diferença nesse contexto, porque mesmo que você tenha envergadura igual, vamos dizer que o início do seu ombro tá aqui, enquanto o início do ombro do adversário está nessa altura, então 1,5 m, vamos dizer, daqui chega em menos locais do que 1,5 m que parte daqui de cima, entendeu? Então é muito mais fácil o golpe chegar aqui embaixo do que este golpe chegar aqui em cima. Enfim, vocês entenderam, né? Até porque também a perna chega mais próximo da cabeça ali. Enfim, vocês entenderam mais ou menos a lógica, né? Mas o que me incomoda de verdade é que o Davidson, ele tem este delta negativo aqui, parafraseando o mestre Andrezão lá do contragolpe, que utiliza aqui também o Fantasy para estudar, e o nosso querido Sanhagen tem um delta bem positivo, relativamente bem positivo, um ótimo delta, uma ótima defesa, uma ótima trocação para o nível de competição que ele enfrentou. Mas esse lance aqui, ó, 2,91 golpes conectados por minuto, principalmente analisando as últimas lutas do Davidson nessa categoria, vieram a partir da falta de volume dele em relação à quantidade de golpes lançados, a velocidade dos golpes, que cai relativamente bastante conforme os rounds vão avançando, enquanto o do Sanhagen não cai tanto. E outra coisa também, se a gente olhar aqui nessa questão do grappling, eles têm basicamente o mesmo, ó, praticamente a mesma quantidade de quedas, mesma precisão de quedas, defesa de quedas também muito parecida. A finalização do Davidson é maior, porém, a gente tem que lembrar que o Sanhagen tem essa quantidade aqui, esse gabarito aqui, lutando contra o Umar Nurmagomedov recentemente. Então, nesse quesito, rapaziada, eu realmente fiquei impressionado, porque o Sanhagen consegue manter um ótimo volume de golpes, uma ótima velocidade, ótimo gás durante todo o período, e também consegue ter ótimas transições, ótimas defesas de quedas, ótimas entradas de queda. Então, basicamente, ele tem um jogo muito parecido com o do Davidson, porém ele tem mais defesa que o Davidson, mais volume que o Davidson, mais velocidade e também mais precisão nos golpes ali, fora que ele se defende melhor e acerta mais. Muito difícil também não considerar a diferença de altura, envergadura e envergadura de pernas. Dito tudo isso, rapaziada, é complicado pra mim não imaginar o Corey Sanhagen como um leve favorito, para não dizer bem favorito para essa luta, porque eu acho que o wrestling do Davidson não é melhor que o wrestling do Umar Nurmagomedov. O quesito de trocação que o Davidson demonstrou nessa categoria é ótimo, o quesito de trocação de grappling que ele demonstrou também é ótimo, porém o Sanhagen, vamos dizer, fez as mesmas coisas com mais eficácia no quesito, não no quesito finalização, de fato finalização o Davidson tem mais, mas também ele pegou o Cody Garbrandt, que não é lá essas coisas mais hoje em dia. Tudo que o Davidson faz muito bem na categoria de baixo, o Corey Sanhagen faz melhor nessa categoria até o momento. Entendeu o que eu quero dizer? O nível de competição basicamente tem sido o mesmo, porém as últimas lutas do Corey Sanhagen têm sido contra melhores lutadores, e ele também já enfrentou melhores lutadores como Song Yadong em relação, por exemplo, ao Cody Garbrandt, já enfrentou o Rob Font, e ele dominou o Rob Font ali meio que na técnica de solo. Não, o Marlon Vera não encontrou nada contra o Corey Sanhagen, então difícil, rapaziada. Eu vejo uma vitória via decisão unânime, com certa tranquilidade até. Uma segunda opção seria um nocaute, mas de qualquer maneira eu vejo a vitória vindo para Corey Sanhagen. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Vamos manter essa rotina de pelo menos sempre trazer alguma coisinha pra gente trocar uma ideia aqui, pra manter o canal constante, pra vocês se acostumarem a ver esta cara linda, maravilhosa. Hoje eu tô sem o meu tapa-olho aqui, meu scouter, pra analisar o poder de luta dos atletas, certo? Bom, vai ter vídeo mais solto, mais resenha, e vai ter vídeo, claro, mais sério, mais focado, direto ao ponto, como esse de hoje, certo? Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Um beijo pra quem eu amo. A Amora tá lá na sala, a dona do navio aqui. E foi. Perfect.